Vamos fazer um aquecimento vendo alguns exercícios que podem cair na sua prova do SAT? Então, vamos lá. The cost of renting a boat for up to 10 days is 270 for the first day and 135 for each additional day. Which of the following equations gives the cost y in dollars of renting the boat for x days, where x is a positive integer and x is smaller than or equal to 10? O que acontece nesse exercício é que alguns alunos ficam tentados a escolher a letra C. Bom, você se lembra que a função linear tem a fórmula de y igual mx mais b. Bom, a parte variável é 135x mesmo. Agora, a parte do b, que é onde o x é zero, ou seja, é o valor inicial, a partir do zero, né? Onde cruza o eixo y a partir do zero. Não pode ser 270, porque 270 é quando o x é 1. Ou seja, quando o x é 1, teve uma parte fixa aí, mas já teve uma parte variável também. Então, se você substituir 1 no lugar do x na equação C, você vai ver que o custo total vai ser 405. Somente na D, onde eu tenho 135 x mais 135, é que eu vou ter, quando x é igual a 1 e não 0, y igual a 270. Vamos para o próximo. For the positive quantities h, j, and k, 27% of h is equivalent to 24% of j, and j is equivalent to 45% of k. What percentage of k is h? Parece uma bagunça, né? Você vai ter que dar sua resposta, se for, por exemplo, 39%, você vai colocar só 39%. Bom, vamos lá. Quando fala what percentage of k is h, eu posso traduzir isso para a linguagem matemática. Então, what eu vou chamar de x sobre 100, of é sempre uma multiplicação. Of k is é igual h. Então, na verdade, se eu isolar o x aqui, né, x%, eu vou ter h sobre k. Então, tome cuidado para não fazer uma conta de k sobre h. Bom, as relações são essas. 0,27 de H é igual a 0,24 de J. E se eu pensar em J, vai ser 0,45 de K. Eu não posso colocar 0,45 de K direto com 0,27 de H. Por quê? Ele não me deu essa informação. Ele falou que um J, apenas um, é igual a 0,45 de K. Então, a primeira parte da proporção, eu sei que é 0,27 de H é igual a 0,24 de J. Mas eu sei que o J vale 0,45 de K. Então, eu faço uma simples substituição de J por 0,45 de K. E aí, eu vou ter que isolar de forma que fique o H sobre o K. E aí, vai ser 40%. 0,4 é 40%. Você vai colocar na sua resposta na prova só 40%. Vamos para outra. The graph of the equation ax plus ky is equal to 6 is a line in the xy plane where a and k are constants. If the line contains the points -2, -6, and 0, -3, what is the value of k? Essa daqui, se você gostar de fazer na décimos, você vai ter que apertar esse mais aqui para poder criar uma tabela. E aí você vai colocar os dados dos pontos na tabela, x1 e y1. Aí você vai ter que fazer uma regressão. E veja bem, na regressão, você não vai simplesmente colocar y é igual a x mais b. Você vai ter que colocar y1, porque é o dado da tabela, e aí, ao invés do igual, você vai colocar o sinal para regressão, porque não é igual, é uma regressão. Você vai partir de dois pontos e vai tentar desenhar a função, tentar desenhar a reta. Então, é aquele tio, né? A x1, de novo, porque é x1 na tabela, mais b. Ela é bem parecida com a função mesmo, né? Aqui você vai encontrar a igual a 1,5 e b igual a -3. Aquela função que ele deu no exercício é a x mais ky igual a 6, você tem que tentar isolar o y, né? Aí você vai passando para o outro lado que precisa, e no final das contas você vai ter y igual a menos ax sobre k mais 6 sobre k. Esse 6 sobre k é o seu b da função.
Só que o B eu calculei aqui, que ele é menos 3. Então, 6 sobre K é igual a menos 3. Logo, K é menos 2. Mais um probleminha. Eu tenho um sistema aqui. E aí fala, for each real number R, which of the following points lies on the graph of each equation in the XY plane for the given system? Aqui, nesse tipo de exercício que eu já vi algumas vezes nessa prova, eu normalmente vou fazer um back solving. Eu vou partir do R para substituir o Y ou do R para substituir o X. Depende da alternativa que eu for escolher aqui. Vamos pegar aqui o sistema e vamos pegar a alternativa B. Normalmente, quando eu faço back solving, eu começo da B ou da C. Vou pegar a B, vou colocar o R aqui no lugar do X. Então, vai ter 7x mais 4r, ao invés de 4y, igual a 3. Quando eu isolar esse x, eu vou ter que x é igual a menos 4r sobre 7 mais 3 sobre 7, que é exatamente o que eu tenho aqui no x como alternativa. Vamos para um outro exercício. Esse é um exercício bem mais difícil, mas quando você entende, quando você pega o jeito dele, aí fica muito fácil. For the function f, for every increase of 2 in the value of x, the value of f of x increases by a factor of c, where c is a constant. Which of the following equivalent forms of function f displays the value of c as the base or the coefficient? Lembrando que fator, a gente sabe que não é somar alguma coisa ou subtrair alguma coisa. A gente vai estar multiplicando algum resultado por um fator que é o c, né? E eu tenho todas essas opções aqui. Como está falando que eu estou aumentando o x em 2 unidades, na verdade eu estou saindo de um x, por exemplo, igual a 0, fica mais fácil para calcular, e estou indo para um x igual a 2. Se eu substituir esses dados na primeira, o f de 0 vai dar 26, o f de 2 vai dar 26 vezes 4.096. Fazendo isso para B, para C e para D, eu vou ter o mesmo resultado para todas. Só que o que ele quer? Ele está me falando que eu tenho que ter o C, que é o fator, é a multiplicação que aconteceu quando eu fiz esse aumento, como base ou coeficiente da função. O que é o coeficiente da função? É o termo a, né, da função exponencial, que é y igual a A vezes b elevado a x. Então, o a é o coeficiente. A base, que é o b, aqui é 4.096, nesse caso. E é justamente o fator que foi multiplicado pelo 26 quando eu aumentei de 0 para 2. Então, aqui, esse 4.096, que é o fator, ele é realmente a base da função. Vamos para uma outra. Essa daqui é para mostrar a tendência dos alunos quererem sempre achar, descobrir a solução como o x, sem ler direito a pergunta. Então, eu tenho uma função aqui que já está fatorada, uma equação já fatorada. In the given equation, p is a positive constant. The sum of the solutions to the equation is 20 over 3. What is the value of p? Bom, aqui, o que a gente tende a fazer é querer igualar cada fator a zero para achar as raízes. E aí, somar tudo e igualar a 20 sobre 3 para achar o valor de p. Bom, quando eu começo a fazer cada um dos fatores iguais a zero, eu vou achando as raízes. Então, no primeiro caso, eu vou achar que a raiz é menos p sobre 3. No segundo caso, mais ou menos 3. No terceiro caso, fica complicado, porque eu vou ter raiz, vai ficar bem mais complicado aí achar qual é o valor de p, né? De x, da raiz. Mas o que eu tenho que me lembrar? Ele só quer a soma das raízes, ele não quer as raízes em si. E nessa última parte aqui, nesse último fator, a soma das raízes de uma parábola é o quê? Menos b sobre a. Então, é 16 sobre 2, que dá 8. Então, eu já sei uma parte da soma. Eu sei também do mais ou menos 3 e eu sei do menos p sobre 3. Então, se eu somar tudo isso, vai dar 20
sobre 3. Então, o P é 4. Eu não precisava achar o valor de x no terceiro fator. Bastava eu saber a soma das soluções daquele fator. Vamos para mais um exercício. Mais um que pode parecer difícil, mas depois que você pega o jeito, não é. E você, nesse exercício, também vai ter que fazer backsolving. The function f is defined by f of x is equal to ax squared plus bx plus c, where a, b, and c are constants. The graph of y is equal to f of x in the xy plane passes through the points 10, 0 and minus 5, 0. If a is in an integer greater than 1, which of the following could be the value of a plus b? Então, veja que eles não pediram A, eles não pediram B e eles não pediram C. Eles só pediram A mais B. Bem comum esse exercício, também já vi algumas vezes. O que eu posso fazer? Substituir esses pontos na fórmula. Então, na fórmula que foi dada, eu vou substituir o 10 e vou igualar a zero, porque o y é zero. Eu vou achar lá uma equação. Aí eu vou substituir o menos 5 também no lugar do x e vou achar uma segunda equação. Então, eu tenho um sistema aqui. Multiplicando toda a segunda equação por menos 1, eu vou usar o processo de eliminação aqui. E eu vou entender que 75A mais 15B é igual a zero. Ou seja, 5A é igual a menos B. É um múltiplo, né? A gente está vendo um múltiplo aqui. Então, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho aquela função ax squared plus bx plus c, saindo que o a é maior do que 1, é dado do problema. E a gente acabou de descobrir que 5a é igual a menos b. Se a gente pensar que o a maior do que 1 é, por exemplo, 2, porque é integer, o b tem que ser menos 10. E fazendo a soma aqui, vai dar menos 8, que é uma das opções. Será que algum outro número também poderia ser opção? Se eu aumentar aqui o A para 3, o B seria menos 15. E aí, A mais B dá menos 12. Então, quanto mais eu aumentar o A, pior vai ser. Eu não vou ter uma soma positiva ou perto de positivo. O menos 8 é o que eu posso até agora.